anos, né? Então, em 2009 foi de 25,5 milhões de litros e até novembro já tinha um aumento de 20% de 29 milhões de litros. Então ele vai ultrapassar os 30 milhões. E temos, por outro lado, o suco concentrado, que daí é o suco em grande quantidade de uvas, então retira-se o suco e retira-se desse suco a água dele, ou seja, né, há uma desidratação. E aí ele transforma-se numa massa, né, numa massa líquida, na verdade, né, que depois ele é retornável, digamos assim, nas embalagens que a gente consome o suco de uva em caixa Tetra Pak, por exemplo, que aí esse produto, então essa matéria-prima, suco concentrado, é vendido para engarrafadoras que estão espalhadas em todo o país. Esse também é um produto que tem crescido e aí se permite então um processo onde há uma maior produção. Para essa produção, veja bem, no Rio Grande do Sul, a média era em torno de 25% das uvas serem destinadas para suco. Na última safra, em 2010, na colheita do ano passado, 50% das uvas foram destinadas para suco. Então, está havendo uma transferência, digamos assim, deixa de se produzir vinhos de mesa, vinhos de consumo corrente, né, para produzir mais suco de uva, que tem dado uma resposta muito positiva de mercado. Né? Esse suco concentrado, então, ele é vendido basicamente para o setor empresarial, transformá-lo em suco, para as indústrias engarrafadoras de bebidas que produzem sucos, né? Exatamente. Sim. Então aí temos diversas marcas no mercado que vendem esse produto. Então, basicamente, a diferença é essa. O suco que está nas embalagens de vidro, né, que geralmente tem um preço mais elevado, é o natural integral, aquele que é produzido diretamente da pequena vinícola, da vinícola, e durante a safra. Né? E aquele que é comercializado em embalagens Tetra Pak, né, aí, de 1 litro, aí esse é engarrafado por empresas engarrafadoras de outras bebidas também. Né? A gente está falando aqui do crescimento de vários setores da produção, mas o vinho branco caiu, né? O que aconteceu com o vinho branco? É questão também de gosto? Tem dois fatores. Primeiro, essa questão de que os componentes, digamos assim, que seriam próprios e benéficos para a saúde, né, estão muito mais no vinho tinto, na casca da uva, que pelo processo de fermentação e de maceração das uvas para a elaboração dos vinhos tintos, cujos pigmentos estão na casca, né, então se estabelece o interesse maior para o consumo de vinhos tintos, na verdade. E então há um desestímulo nessa questão de vinhos brancos. Segundo, que os brancos sempre foram, e eu acho que no Brasil também, o crescimento dos espumantes elaborados com uvas tintas, mas principalmente com uvas brancas, é que estabelece então um direcionamento dessas variedades de uvas para o vinho espumante. Então, digamos assim, até pode compensar, né? Aumentou o espumante, mas caiu... Consome menos vinho branco, mas consome mais espumante. Então, isso há um equilíbrio, digamos assim, né? Mas ainda há, acho que, um certo preconceito com os vinhos brancos, né? Por exemplo, eu gosto muito de vinhos brancos e sempre que posso estou experimentando, estou consumindo vinhos brancos, né? Agora, algumas pessoas que entendem que vinho tem que ser tinto, na verdade, né? Então há um certo, digamos assim, deixar de lado esse produto, né? Sem dúvida. É verdade. Você falou da ampliação da produção baseada não só no aumento do consumo, quer dizer, de um mercado consumidor maior, mas também, portanto, de novas áreas também. Onde é que estão essas novas áreas de expansão da viticultura? Bom, no Rio Grande do Sul, nós começando pelo estado do Rio Grande do Sul, né, nos últimos 10 anos houve um aumento muito grande da produção em áreas como na metade sul do estado, né, na chamada região da Campanha, né, quase na divisa com o Uruguai, né, onde já havia alguns empreendimentos lá da década de 70, mas eles foram então propulsionados no final da década de 90 e início dos anos 2000, né? E por uma busca até de novos territórios, mas por uma facilidade até de áreas maiores, né, para desenvolvimento de vinhedos mais extensivos, na verdade, e o uso de máquinas, né, para tratamentos, para os tratamentos fitossanitários, preparo do solo, etc. e tal, que facilita muito, na verdade, né. Futuramente, talvez possamos ter até colheita, né, digamos assim, por máquinas nessas regiões. O que isso na Serra Gaúcha, que é a região tradicional, é quase impossível devido à dificuldade por pequenas propriedades e pela topografia, né. Vinhedos nas encostas, né, das montanhas, da serra, que dificulta o uso de máquinas e tem que ser feito um trabalho quase que exclusivo de mão de obra humana, né? Mas na região norte do estado, na região do Alto Uruguai também, Erechim, Sarandi, são novos municípios aí onde houve aumento de produção. Na região sudeste do estado também, na Serra do Sudeste,
que é uma região mais próximo a 100 e poucos quilômetros de Porto Alegre, então também se desenvolveu. Em Santa Catarina, um movimento muito forte na região chamada de altitude, né, onde se criou hoje uma associação, né, de catarinense de vinhos de altitude, né, em São Joaquim, Campos Novos e Caçador. Quer dizer, são 3 regiões bastante diferentes uma da outra, mas todas acima de 900 metros de altitude. Então, proporcionando uma nova maneira novos procedimentos, né, de produção vitivinícola, né. No Paraná, nós temos produção de uvas e vinhos na região metropolitana de Curitiba, mas também no oeste do Paraná, e aí uma região forte de produção de uvas de mesa também. E onde há produção de uvas de mesa, sempre vai haver alguém que resolva, ou que por uma questão de não ter colocado toda a sua produção, de repente inicia a elaboração de sucos ou vinhos também. E isso eu acho que entendo que é importante, porque onde se produz também se desenvolve a cultura do vinho, né, que é talvez o maior desafio que nós temos no Brasil ainda, né, num consumo de quem sabe 2,5 litros per capita, né, apenas, né, desenvolver essa cultura de consumir junto a uma refeição uma taça de vinho, né.